Neste dia consagrado ao Senhor, domingo da Palavra de Deus, reunimos para celebrar a Eucaristia, para a qual converge a vida das comunidades cristãs, Corpo de Cristo. Jesus apresenta e nos convida a seguir seus programas de vida, um anúncio da Boa Nova aos pobres, passando memória da prática libertadora daquele que é ungido do Pai. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconhecemos a necessidade da misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Eu, pecador, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. A palavra de Deus cria a comunidade e a consciência de que somos membros do corpo de Cristo e ungidos pelo Espírito para a missão. Leitura de Neemias 8, de 2 a 6, de 8 a 10. Naquele dia o sacerdote Esdras apresentou a lei diante da assembleia de homens, de mulheres e de todos que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do 7º mês. Assim, na praça que fica defronte da porta das águas, Esdras fez a leitura do livro, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e de todos que eram capazes de compreender. E todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. Esdras, o escriba, estava de pé sobre um estrado de madeira, erguido para esse fim. Estando no lugar mais alto, ele abriu o livro à vista de todo o povo. E quando abriu, todo o povo ficou de pé. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, levantando as mãos: Amém, Amém. Depois inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor, com o rosto em terra, e leram clara e distintamente o livro da lei de Deus e explicaram seu sentido de maneira que se pudesse compreender a leitura. O governador Neemias e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que instruíam o povo, disseram a todos: Este é o dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não fique triste nem choreis. Pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. E Neemias disse-lhe: Ide para a vossa casa e comei carne e gordas. Tomai bebida doce e reparti com aqueles que nada prepararam. Pois este dia é santo para o nosso Senhor. Não fique triste, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 118b, 19. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Os preceitos do Senhor são preciosos, a alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. E vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma, que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e redentor. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Leitura da carta do apóstolo Paulo, 1 Coríntios de 12 a 30, 12 a 14 e 27. Irmãos, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados no único Espírito para formar um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. Se o pé disser,
Eu não sou mão, portanto não pertenço ao corpo, nem por isso deixo de pertencer ao corpo. E se o ouvido disser, eu não sou o olho, portanto não pertenço ao corpo, nem por isso deixo de pertencer ao corpo. Se o corpo todo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se o corpo todo fosse o ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispõe os membros e cada um deles no corpo como quis. Se houvesse apenas um membro, onde estaria o corpo? Há muitos membros, no entanto, um só corpo. O olho não pode, pois, dizer à mão, não preciso de ti, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vós. Antes, pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são muito necessários do que se pensa. Também os membros que consideramos menos honrosos, a estes nos cercamos com mais honras, e o que temos por menos decente, nós tratamos com mais decência. Os que consideramos decentes não precisam de cuidado especial, mas Deus, quando formou um corpo, deu maior atenção e cuidado ao que nele é tido como menos honroso, para que não haja divisão no corpo, e assim os membros zelem igualmente uns pelos outros. Se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Se é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Vós todos juntos sois o corpo de Cristo, e individualmente sois membros desse corpo. E na igreja Deus colocou em primeiro lugar os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os que têm o dom e a missão de ensinar, depois outras pessoas com dons diversos, a saber, dom de milagre, dom de cura, dom para obras de misericórdia, dom de governo e direção, dom de línguas. Acaso todos são apóstolos? Todos são profetas? Todos ensinam? Todos realizam milagres? Todos têm o dom da cura? Todos falam em línguas? Todos interpretam? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Lucas, de 1 a 4, de 14 a 21. Aleluia, aleluia, aleluia. Foi o Senhor quem me mandou boas notícias anunciar ao pobre, a quem está no cativeiro, libertação, eu vou proclamar. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foi transmitido por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, ó Teófilo. Deste modo poderá verificar a solidez do ensinamento que recebeste. Naquele tempo Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano novo da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou aos ajudantes e sentou-se. Todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu essas passagens da Escritura que acabaste de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Evangelho sejam perdoados e apagados os nossos pecados. A leitura relata a promulgação da lei realizada por Esdras, escribas e sacerdote. A Assembleia Unida acolhe com alegria a palavra proclamada. O choro da comunidade exprime seu reconhecimento da importância da palavra de Deus e da necessidade de conversão. Hoje diremos que a leitura descreve como que uma bonita e verdadeira celebração da palavra. Toda celebração deveria levar a Assembleia a um autêntico renascimento interior, a um maior compromisso com a palavra. Paulo mostra que a comunidade cristã pode ser comparada a um corpo humano com muitos membros. Cada um dos membros do corpo e da comunidade tem sua importância e função que não pode ser desprezada. Unidos pelo mesmo Espírito, membros da comunidade formam o corpo místico de Cristo. O autor do Evangelho procura fundamentar o porquê de mais um escrito sobre a vida de Jesus. A seguir fala da volta de Jesus a Galiléia, onde começou a sua missão. À luz da profecia de Isaías, a qual constitui o verdadeiro programa de vida a ser resumido por ele: levar a boa nova aos pobres, cativos, cegos e oprimidos, e proclamar o ano da graça do Senhor. Um ano jubilar, assim como Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para anunciar a boa nova aos pobres, pelo batismo recebemos a unção do Espírito para exercer nossa missão, que é a mesma do Mestre.
Enviai, Senhor, o vosso Espírito sobre nós. Irmãos e irmãos, a Deus o pleno de amor que quis revelar-se e comunicar-se a nós por meio de sua palavra. Elevemos nossa prece dizendo: enviai, Senhor, o vosso Espírito sobre nós.